capítulo 14. O espinho na carne de Paulo. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10. Uma das objeções mais comuns levantadas atualmente contra o ministério de cura baseia-se na questão do espinho na carne de Paulo. Uma interpretação tradicional conduz a outra. O ensino bem difundido é que Deus é o autor das enfermidades e deseja que alguns de seus filhos mais devotados permaneçam enfermos, glorificando ao demonstrar ânimo e paciência. Sem dúvida, esta visão levou a uma ideia de que Paulo tinha uma enfermidade que Deus não quis curar. Entretanto, não cremos que alguém, após ler tudo o que Deus diz sobre cura em sua palavra, possa chegar a tal conclusão. Reconheço que homens piedosos podem adotar opiniões contrárias, não somente sobre este ponto, mas em relação a toda a questão da cura divina. É apenas uma questão de estudo e de investigação. Muitos homens bons que ensinam que a era dos milagres já passou, quando leem as Escrituras, ignoram totalmente os textos que falam sobre cura, acreditando que não se aplicam aos nossos dias. Praticamente todos aqueles que falam e escrevem contra nós não hesitam em mencionar nosso nome e atacar-nos abertamente, mas nunca tentaram responder aos argumentos bíblicos que apresentamos em nossas pregações sobre o assunto. Sem mencionar os nomes dos autores, lemos seus argumentos em público e respondemos a cada um fundamentado na Bíblia. Se estivéssemos lutando contra carne e sangue, mencionaríamos o nome dos opositores e buscaríamos vingança, mas isso não seria uma atitude cristã. Não levantamos a nossa mão contra os ungidos de Deus, mas permitimos que o Senhor batalhe por nós. A explicação absurda de um clérigo. Antes de considerarmos a questão do espinho na carne, queremos citar um sermão pregado por um proeminente clérigo de Nova York, impresso e distribuído em grande quantidade nas residências perto do local das nossas reuniões. O propósito era contradizer nossas pregações acerca da cura, sobre as quais ele não tinha conhecimento, pois nunca tinha ouvido nossas pregações ou assistido às nossas reuniões. Dentre outras coisas, aquele clérigo disse: o fato é que Paulo era um homem doente, era o mais enfermo dentre os homens, tinha uma das mais graves e dolorosas moléstias orientais. Paulo sofria de oftalmia, uma doença nos olhos. As evidências que comprovam isso são incontestáveis. O apóstolo confessou ter um espinho na carne. Os olhos dele se enchiam de secreções em uma cena indescritível e o pus escorria pelo seu rosto, porque os ouvintes de Paulo desejariam arrancar os próprios olhos para dar a ele, exceto pelo fato de sua aparência ser digna de compaixão.
Como é o aspecto de alguém que sofre dessa moléstia? A dor causada por essa doença é tão forte que pode ser comparada a uma estaca cravada nos olhos. O fato de Paulo ser um homem doente é inquestionável. Ele mesmo afirma isso. O apóstolo não contraiu essa doença por infecção, como ele adquiriu. Jesus Cristo lhe deu. Paulo não desejava a doença. Ele orou pedindo ao Senhor que o curasse. Não apenas uma ou duas vezes, mas 3 vezes. Mas Paulo não recebeu a resposta que desejava. A despeito de todo o fervor do apóstolo, não foi curado. Sua oração tripla não lhe trouxe a cura, nem vestígio dela. Isso não é tudo. O Senhor disse algo espantoso a Paulo: "A minha graça te basta." Significa que era melhor que o apóstolo Paulo continuasse enfermo do que ser curado. Era a vontade divina que ele continuasse com conjuntivite. O poder de Deus operaria mais e melhor por intermédio de um homem com oftalmia do que sem ela. Paulo, ao compreender a vontade do Senhor de que se permanecesse enfermo, então ele disse: "De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." O que Paulo afirmou foi o seguinte: "Eu me alegrarei na oftalmia, meus olhos podem estar cheios de secreções repulsivas, posso ser digno de pena, e não importa, ficarei alegre, sentirei júbilo nas minhas enfermidades." No tremor da carne, no doloroso sofrimento do apóstolo, o Senhor escreveu seu protesto contra uma doutrina infame, a transmutação brutal da cruz de Cristo, que é o cerne da doutrina de cura. Final do panfleto. Em resposta aos argumentos do nosso irmão, diremos em primeiro lugar que a expressão espinho na carne é empregada no Antigo e Novo Testamento como ilustração. A figura do espinho não foi usada na Bíblia como símbolo de enfermidade. Aparece todas as vezes com um sentido específico, conforme veremos. Moisés disse aos filhos de Israel antes da entrada deles em Canaã: "Se não lançares fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho em vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas. Apartai-vos-ão das terras que habitardes." Números 33:55. Nesse texto percebemos claramente que os espinhos e aguilhões eram habitantes de Canaã e não problema nos olhos ou enfermidades. Para aqueles mestres que argumentam que o espinho de Paulo deve ter sido uma aflição física, porque o apóstolo afirmou que era na carne, respondo: do caso israelitas, a Bíblia menciona espinho nos olhos e aguilhões nas costas. Mas nisso não significa que Deus atiraria literalmente os cananeus contra os judeus como flechas. Deus usou uma ilustração para demonstrar que, assim como um espinho espetado na pele incomoda os remanescentes dos cananeus que permanecessem naquela terra, seria um tormento para os filhos de Israel. Além disso, no Novo Testamento escrito em grego, há 2 palavras para carne. Uma é soma, que diz respeito ao corpo físico, e outra, sarx, que é para alma, sentimento. E no texto espinho na carne, a palavra carne aqui, sarx, significa emoções, alma, e não soma, corpo físico. Os cananeus eram um espinho para Israel. Em outro texto bíblico verificamos que Josué disse: "Sabei que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, rede, açoite nas vossas costas e espinho aos vossos olhos." Josué 23:13.
E assim vemos, novamente, que o espinho nos olhos e açoite nas costas se referiam aos povos inimigos, não às inflamações nos olhos. Assim, em todos esses exemplos, notamos claramente o que significavam os espinhos. Nas últimas palavras do rei Davi, lemos: os filhos de Belial serão todos como espinhos, 2 Samuel 23:6. Sem exceção, em todos os textos, os espinhos estão relacionados a pessoas. Da mesma forma, Paulo deixou claro o que significa espinho em sua carne. Ele disse: era um mensageiro, ângelos de Satanás, ou como vemos em outras tradições, um anjo do diabo. A palavra grega ângelos aparece 188 vezes na Bíblia, sendo que é traduzida 181 vezes como anjo, e nas outras 7 foi traduzido como mensageiro. Em todas as vezes, refere-se a seres e não coisas, sem uma única exceção. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou mensageiros. Um anjo ou mensageiro é sempre um ser enviado, jamais uma enfermidade. O espinho na carne de Paulo era um anjo de Satanás. Paulo não apenas disse que o espinho era um anjo de Satanás, como também afirmou que o anjo foi enviado para esbofeteá-lo. Em uma tradução temos: para que ele possa me esbofetear. O verbo esbofetear significa desferir vários golpes seguidos com as mãos, assim como as ondas batem no casco de um barco. Na versão Weymouth, o versículo foi traduzido da seguinte forma: o anjo de Satanás desferindo golpe sobre golpe. Uma vez que esbofetear significa desferir golpes repetidos, se no caso de Paulo tratava-se de uma enfermidade, deveria ser várias doenças ou a mesma, repetindo-se muitas vezes. Em relação ao mensageiro de Satanás, uma tradução da Bíblia emprega o pronome pessoal ele no lugar daquela expressão. Outra versão diz: por isso, 3 vezes implorei ao Senhor que me livrasse dele. Em ambos os casos é empregado o pronome pessoal ele. Assim, esse pronome, bem como a palavra mensageiro, provam que o espinho na carne de Paulo era, como ele mesmo declarou, um ser satânico e não uma doença. Não poderíamos usar um pronome pessoal reto para nos referir adequadamente à oftalmia ou qualquer outra moléstia. Não devemos tratar um câncer, por exemplo, como se fosse uma pessoa, tendo em vista que Paulo afirmou que o espinho era um mensageiro de Satanás, enviado para esbofeteá-lo. Tratava-se de um espírito maligno, enviado pelo inimigo para causar problema ao apóstolo, aonde quer que este fosse. Então, por que deveríamos dizer que é outra coisa? Os sofrimentos de Paulo. Logo depois da conversão de Paulo, Deus disse a Ananias: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9:16. Este sofrimento se daria não por meio de enfermidades, mas das perseguições, as quais o apóstolo comparou a bofetadas. Paulo perseguira os cristãos em toda parte, mas após converter-se, ele próprio experimentaria perseguições maiores. Por isso, ao especificar os golpes desferidos pelo inimigo, o apóstolo afirma: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Paulo mencionou primeiro as fraquezas, enfermidades, pois reconheceu que, como todo cristão, deve fazer sua limitação e incapacidade de resistir
contra o mensageiro satânico. Triunfar nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, com base em sua própria força. Todas as outras bofetadas são mencionadas pelo apóstolo em outros textos. A fim de evitá-las, ele pediu 3 vezes ao Senhor que o livrasse daquele mensageiro, que o esbofeteava com tanta severidade, de tantas maneiras. Cristo respondeu a oração tripla de Paulo, não removendo o mensageiro maligno, mas garantindo: a minha graça, dirigida ao homem interior, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo percebeu que a graça de Deus era suficiente para fortalecê-lo e ajudá-lo a suportar todas as aflições, ele exclamou: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Como poderia ser verdade que o poder de Cristo se aperfeiçoaria na fraqueza de Paulo se esse continuasse fraco? Se Paulo era de fato coparticipante do poder de Cristo, o que removeria a fraqueza física ou espiritual? Um homem pode ser poderoso física ou espiritualmente sem que o poder divino seja derramado sobre ele? Paulo experimentou que a graça de Deus, dada a ele, transformava as bofetadas, fazia com que as perseguições cooperassem para o seu bem e para a pregação do Evangelho. Que servo do Senhor nunca experimentou mais de uma vez que, quando está mais consciente da própria fraqueza, o poder de Cristo se manifesta com maior intensidade nele? Quem não percebeu que quando se sente mais fraco é que está mais forte, porque depende não de si mesmo, mas do poder divino? Graça para enfrentar as enfermidades espirituais e não físicas. Paulo ensinou que a vida de Jesus se manifestaria em nossa carne mortal, 2 Coríntios capítulo 4. Mas em qualquer outro texto das Escrituras, disse que Deus daria graça em nosso corpo. A própria palavra graça indica que é o homem interior que precisa de ajuda, porque a graça de Deus é derramada somente sobre ele. Assim, Paulo afirmou que era renovado dia a dia. Em outras palavras, a graça é para enfrentar as enfermidades espirituais, não males físicos. Embora no contexto do Antigo Testamento fossem usadas expressões espinho nos olhos e aguilhões nas costas, os cananeus não eram incômodo para os israelitas, no sentido de representarem enfermidades ou problemas físicos. Assim como o incômodo que os cananeus causavam não era um mal no corpo dos judeus, da mesma maneira, o anjo de Satanás não estava no corpo de Paulo. Certamente o apóstolo não tinha demônio algum habitando nele. Por isso, a graça e a misericórdia de Deus são sempre dadas para capacitar-nos a suportar as perseguições, tentações, não aos nossos pecados e enfermidades, os quais Jesus levou sobre si. Deus nunca prometeu aos cristãos remover as lutas, aflições, tentações, mas o Senhor nos dá graça para suportá-las. Ao longo da história, Ele sempre esteve pronto para livrar-nos das opressões do diabo, que se desse no íntimo ou no corpo, bem como para perdoar nossos pecados. Deus era um com Jesus. Jesus de Nazaré andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Deus disse que todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, 2 Timóteo 3, 12. No entanto, ele nunca mencionou sobre enfermidades. Conforme afirmam alguns ensinos modernos, esta visão nega todos os precedentes bíblicos,
Não há dúvida de que Paulo usou a imagem do espinho na carne do Antigo Testamento, que representava os incômodos externos dos israelitas, não físicos. Por isso, o apóstolo a empregou para ilustrar sua situação. Se as fraquezas mencionadas por Paulo eram físicas, de acordo com aquele clérigo, Paulo era um homem enfermo. E Deus não removeu o espinho da carne do apóstolo, dando-lhe forças. Como Paulo poderia ter labutado mais do que todos os outros discípulos? Se o mais enfermo dos homens pôde trabalhar mais do que muitos homens sadios, então deveríamos pedir doenças a Deus, a fim de produzirmos bastante para Ele. Depois de reconhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, Paulo pôde alegrar-se, não apenas nas enfermidades, mas também nas bofetadas que ele mencionou, as injúrias, necessidades, perseguições ou angústia. As injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Observe bem. Observe que, dentre outras coisas, o apóstolo falou das necessidades financeiras, a qual ele citou também em sua primeira carta aos Coríntios, escrita um ano antes. Até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, e até recebemos bofetadas e não temos pousada certa. 1 Coríntios 4:11. Isso demonstra que a ideia dele de bofetada não era uma enfermidade permanente. Paulo relaciona as bofetadas. Se o espinho de Paulo era oftalmia, ele não afirmou isto, em vez das injúrias e outras coisas que o apóstolo mencionou, porque ele não disse que tinha prazer na doença. Não somente neste texto, mas em outros trechos da sua carta, Paulo relacionou em detalhes as bofetadas que recebeu, instigadas pelo anjo de Satanás, além das injúrias, necessidades, perseguições e angústias citadas. No capítulo 6, na segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo listou também os açoites, as prisões, os tumultos, labores, vigílias, jejuns, desonra, calúnias e traições. Explicou, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. No capítulo 11 da mesma carta, Paulo narrou: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, se ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação e em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. Paulo foi blasfemado, perseguido, difamado, tratado como lixo do mundo, a escória. 1 Coríntios 4, do 11 ao 13. Questões dignas de consideração. Quem mais, além do anjo de Satanás, poderia ser o responsável por todo esse sofrimento? Ao enumerar tantas aflições, percebemos que Paulo mencionou quase tudo o que poderíamos imaginar, exceto enfermidade, oftalmia.
No entanto, o ensino tradicional enfatiza a única coisa que o apóstolo não relatou como sendo o espinho. Porque os nossos opositores imaginam que o espinho era uma inflamação nos olhos ou alguma outra doença que Paulo não nomeou, em vez de ser todas as bofetadas que o apóstolo Paulo de fato mencionou. Embora muitos homens bons creiam nisto, um escritor afirma que esta perversão das escrituras sobre o espinho na carne de Paulo certamente é inspirado pelo diabo, porque dá a este o privilégio de realizar sua obra maligna de afligir e atormentar a humanidade. Uma vez que a cura tem muita relevância nos evangelhos, como Paulo poderia alegrar-se na plenitude da bênção da palavra e continuar enfermo? Mesmo os eruditos e conservadores, como os componentes da comissão episcopal, concordam que a cura do corpo é um ponto importante da Bíblia. Suponha que nosso irmão clérigo esteja correto ao afirmar que Paulo era o mais enfermo dentre os homens, que o apóstolo sofria de oftalmia. Não seria estranho que os efésios, vendo a secreção escorrer dos olhos dele e percebendo que Deus não iria curá-lo, tivessem fé de que milhares de milagres seriam realizados por Paulo? A Bíblia diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. A palavra jamais fala de milagres operados através de um apóstolo enfermo. Atualmente, se o lenço de uma pessoa que sofre de oftalmia fosse trazido até nós, teria sido queimado em vez de colocado sobre outro enfermo. O paralítico de Listra. Quando um coxo pagão da cidade de Listra ouviu Paulo pregar a palavra de Deus, olhou nos olhos do apóstolo, os quais teriam um aspecto repulsivo, e essa visão lhe deu fé para levantar e caminhar pela primeira vez na vida. O texto bíblico diz que Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Atos 14, 10 e 11. Aquele coxo nunca presenciara um milagre ou ouvir o evangelho, até que a palavra anunciada por um homem enfermo, a quem Deus não desejava curar, foi ouvida. Não é estranho imaginar que Paulo, com secreções repulsivas escorrendo pelo rosto, o mais enfermo dos homens, sofrendo da pior e mais dolorosa das enfermidades, uma figura lamentável e digna de pena, fosse afligido por uma doença dada por Jesus Cristo, que disse para o apóstolo: a vontade de Deus é que você não seja curado. Não é maravilhoso que Paulo, nessas condições, pudesse promover a obediência dos gentios por palavras, por obras, pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, era pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos 15, 18 e 19. Na ilha de Malta, após verem a doença repulsiva de Paulo, o qual deveria continuar com o apóstolo, porque o poder divino podia operar melhor nele e por meio dele com oftalmia do que sem ela. Primeiro o pai de Públio, depois os demais da ilha que tinham enfermidades, foram ter com Paulo sendo curados. Atos 28, versículo 8 e 9. Os enfermos se gloriam nas enfermidades? O clérigo que nós mencionamos anteriormente, afirmou: Paulo está dizendo: eu me gloriarei na minha oftalmia. Meus olhos podem ficar cheios de secreções, posso ser digno de compaixão,
não importa, eu me gloriarei, eu me alegrarei na minha enfermidade. Tendo em vista que tais homens ensinam que era certo Paulo gloriar-se em ser o mais enfermo entre os homens, por que ele também não se gloriam nas suas enfermidades, em vez de fazerem todo o esforço para se livrarem delas? Se eles se alegram em seus espinhos, por que alguns deles fazem cirurgias para serem curados? Alguns mestres afirmam que o espinho de Paulo era uma cegueira parcial causada pelo brilho da luz divina que brilhou sobre ele em sua conversão. O apóstolo mesmo, no ano 60 DC, quando escreveu a segunda epístola aos Coríntios, 14 anos após sua conversão, afirmou que recebeu a excelência da revelação que ocasionou o espinho na carne. Estando Paulo nessa situação, há 12 anos após sua conversão, conclui-se que a epístola foi escrita 26 anos depois do episódio da estrada de Damasco. Além disso, seria uma profunda blasfêmia denominar uma cegueira parcial causada por uma visão da glória de Cristo de um mensageiro de Satanás, 2 Coríntios 12, 7. Por que Paulo tinha um espinho na carne? Paulo afirmou claramente que recebeu um espinho, um mensageiro do diabo, para que não se exaltasse com a excelência das revelações. Então, devido à profundidade das revelações, os enfermos de hoje devem ser ensinados a considerar suas enfermidades como um espinho, o qual deve permanecer para que eles não se tornem orgulhosos? Uma vez que o espinho na carne de Paulo não foi obstáculo para sua fé operar, a cura de todos os enfermos da ilha de Malta e todos os locais por que deveria impedir a nossa fé, por que isso deve ser ensinado atualmente em todos os lugares como o empecilho à fé? A Bíblia diz: a fé é pelo ouvir, mas em nossos dias a fé vai embora pelo ouvir doutrinas tolas. Os erros mais difundidos concernentes ao espinho na carne de Paulo ofendem o Evangelho e removem inteiramente o fundamento sobre o qual a fé para a cura deve basear-se. A menos que o enfermo receba uma revelação especial do Espírito, e não da palavra, que ele será curado. A partir dos escritos destes mestres, notamos que eles estão prontos para apontar o menor defeito naqueles que ensinam sobre a cura e que desejam ver os enfermos curados. Argumento que para Paulo, o mais excelente mestre do Novo Testamento, era apropriado ter o espinho da aflição física. Se pudéssemos repetir o ministério maravilhoso de Paulo, tendo secreções repulsivas escorrendo constantemente dos nossos olhos, isso seria tomado por estes mesmos mestres como algo ridículo? O espinho de Paulo não impedia o trabalho dele. A Bíblia mostra que o espinho de Paulo não o impediu de trabalhar mais do que todos os outros apóstolos. Mas aqueles que são ensinados que a enfermidade é um espinho, que muitas vezes deve ser preservado, ficam incapacitados de trabalhar, não conseguem cuidar nem de si mesmos e exigem mais das outras pessoas. Foi o apóstolo Paulo que escreveu que o homem de Deus deve estar preparado para toda boa obra, perfeitamente instruído para toda boa obra, zeloso de boas obras, aplicado às boas obras. Como os cristãos, limitados às salas de espera dos hospitais pelos espinhos na carne, podem abundar em toda boa obra. Todos aqueles versículos se aplicam somente aos cristãos saudáveis? Se as palavras de Cristo, a minha graça te basta, significam que o Senhor dizia a Paulo que continuaria enfermo, essa seria a primeira e única ocasião na Bíblia
em que Deus disse a alguém para conservar-se doente. Assim, apenas o fato de tratar-se de uma exceção provaria a regra que a Escritura mostra claramente a cura de todas as outras pessoas. Por que tantos mestres de hoje distorcem a Bíblia e tomam o espinho de Paulo como um texto principal para a discussão sobre a cura, mantendo em segundo plano a regra geral da cura revelada em todas as histórias registradas na Bíblia? Enquanto o espinho na carne de Paulo não o impediu de terminar a sua carreira com Deus, o ensino atual sobre isso tem levado multidões, muitas vezes, depois de longos anos de sofrimento terrível, prematuramente até a sepultura. Como a carreira apenas na metade, uma tragédia terrível e que se repete com frequência. A oração de Paulo é um ótimo exemplo. Se o aflito acreditar neste ensino atual e seguir o exemplo de Paulo, orando até Deus responder, como pensam que ele respondeu a Paulo, que deseja manter a aflição, mas a apoiará, rapidamente diremos amém, pois amamos fazer a vontade de Deus. Paulo diz: vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Gálatas 4:13. Provavelmente a fraqueza mencionada neste versículo era uma enfermidade física, mas indica que o apóstolo não continuou fraco. Poderia ser o oposto? Porque Paulo diria: primeiro vos anunciei o Evangelho. De acordo com a opinião de alguns eruditos, isto ocorreu somente após ele ter sido apedrejado em Listra. Depois que Paulo disse claramente o que era o espinho da sua carne, é estranho que os pastores digam que se tratava de outra coisa e usem essa interpretação contra a doutrina bíblica da cura divina. O próprio apóstolo foi o maior mestre dessa questão entre os apóstolos e outros escritores neotestamentários. A pregação de Paulo estimula a fé. A palavra que Paulo pregou em Éfeso estimulou a fé para que ocorressem os milagres de cura já mencionados. O apóstolo, concernente à sua própria pregação naquela cidade, disse: nada de útil deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Atos 20:20. Se atualmente os pregadores ensinassem tudo o que fosse útil para os ouvintes, sem dúvida todos estariam pregando sobre cura. Foi Paulo quem afirmou, porque não ousaria dizer outra coisa, que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra, por obras, por poder e dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Da mesma maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Romanos 15, 18 e 19. 25 anos depois de tornar-se apóstolo, Paulo escreveu aos Coríntios: há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios 11:30. Se o espinho na carne de Paulo fosse uma enfermidade física, se ele estivesse doente, provavelmente aqueles irmãos lhe mandariam uma carta perguntando: e por que você está fraco e doente? Paulo escreveu: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6, 19 e também 15. Somos membros de seu corpo, temos as primícias do Espírito, ou seja, as primícias da nossa salvação espiritual e física, para que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Chamados para serem santos.
Paulo foi o apóstolo que escreveu à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo deles e nosso, assegurando de maneira que nenhum dom vos falta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e 7. Tampouco dons de curas. Paulo afirmou que os dons são irrevogáveis, que todo cristão deve buscar os melhores dons, em 1 Coríntios 12, 31. Paulo não cria, como ensinava alguns pregadores, que as bênçãos eram exclusivas de Israel. Pelo contrário, ele sabia que o muro que separava os judeus e os gentios foi derrubado, de modo que em Cristo não há judeu nem grego, porque todos são um em Jesus Cristo. Gálatas 3:28. Assim o apóstolo ministrou cura aos gentios, da mesma maneira que Pedro e João o faziam aos judeus, em Jerusalém. Paulo também acreditava que as figuras do Antigo Testamento foram escritas para nossa admoestação, que os que são da fé são filhos de Abraão, Gálatas 3:7, pois as promessas feitas a Abraão e a sua posteridade, Gálatas 3:16, e que somos em Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiros dessa promessa, Gálatas 3:16, 17 e também 29. Em Gálatas 3, 13 e 14, diz que Jesus levou a maldição da lei para que as bênçãos prometidas a Abraão sejam agora dadas aos gentios que creem em Cristo Jesus. Paulo na ilha de Malta. Foi Paulo quem afirmou que tantas quantas promessas há em Deus, tem nele o sim e o amém, para a glória de Deus por nós, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Em outras palavras, todas as promessas de Deus, inclusive as de cura, existem para cumprir-se devido à obra vicária de Cristo em nosso favor. A redenção foi para todos. Por isso, o último capítulo de Atos narra um episódio em que Paulo demonstrou que a vontade de Deus era curar não somente alguns, mas todos os enfermos na ilha de Malta. Atos 28, 9. Paulo fazia distinção entre milagres e curas, portanto não acreditava que todas as pessoas ficariam sãs imediatamente. O texto bíblico conta que o apóstolo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20, e Epafrodito estava doente, quase à morte, Filipenses 2:27, ou seja, não se recuperaram instantaneamente. Paulo não era fanático em relação às leis naturais de saúde, as quais são tão divinas quanto os milagres, e ele não hesitava em recomendar um pouco de vinho em lugar de água para os problemas estomacais de Timóteo, 1 Timóteo 5:23. Paulo acreditava que os enfermos deviam ter fé para serem curados, pois o apóstolo disse ao coxo de Listra: levanta e anda, apenas depois que percebeu que ele tinha fé para ser curado. O próprio Jesus não operou em Nazaré por causa da incredulidade dos moradores. Um resumo esclarecedor. É estranho que alguns ministros do Evangelho consigam deixar de lado alguns ensinamentos da Bíblia referentes à cura divina, não enfatizando o nome redentor de Deus, Jeová Rafá, a aliança divina da cura, o ensino e as promessas de cura anunciados pelas figuras do Antigo Testamento. O precedente universal de cura por toda a história do Antigo Testamento, as palavras, os ensinamentos, os mandamentos, as promessas e o ministério de cura de Cristo, por meio dos quais Jesus revelou a vontade de Deus para os nossos corpos. O dom de cura dado à igreja, as ordenanças da unção dada à igreja, o fato de que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados no Calvário. Milhares de pessoas que foram curadas desde os dias dos apóstolos até o dia de hoje. Não é estranho que alguém possa menosprezar tudo isto, e quando se fala sobre cura divina, o texto bíblico escolhido é o que fala sobre o espinho na carne de Paulo, o qual os estudiosos admitem que há prova de que se refira a uma enfermidade física.
capítulo 14. O espinho na carne de Paulo. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me